E aí, beleza? Esse é Chris Johnson e ele está em um bar contando segundos do relógio de pulso e do relógio de parede. Parece estar esperando alguém, mas essa pessoa não chegou. Mas para que ficar vendo as horas se você pode ganhar uma grana sendo mágico / vidente em Las Vegas? E Chris era conhecido como Frank Cadillac, o mágico bem meia boca. Começando um show bem fraquinho por sinal, e isso não impressionava ninguém, nem mesmo os detetives do FBI investigando o seu show. E como esses shows não pagavam muito bem, Frank tirava o sustento em jogos de azar. Mas acreditem, o azar aqui sempre era da casa, pois Frank ganhava todos sem perder nenhum. E tomava muito cuidado para não ter grandes ganhos e não chamar a atenção. Não que Chris era um deus dos jogos ou coisa desse tipo. Era apenas um cara comum que conseguia ver o futuro. O quê? Não acredito. Mas não que viu o futuro de todo mundo, apenas o dele, e também dentro de 2 minutos, o que possibilitava ganhar uma grana com jogos, mas mesmo assim começou a chamar a atenção da segurança do cassino, por ser um cara que nunca perdia e também não seguia padrões. E como era um mágico de segunda, estavam achando que ele fazia algum truque com as cartas ou algo desse tipo. E daí começamos a ver um pouco esse lance de ver o futuro de Chris. Primeiro ele foi trocar as fichas e um homem atirou em 2 pessoas na sua frente e tentou fazer a sua parte. Usou os 2 minutos que previu para salvar as pessoas, mas os guardas confundiram ele como um assaltante ou coisa desse tipo. E tentou fugir, mas não correndo, e sim prevendo cada passo dos seguranças, mudando até de roupa no banheiro e descolando um chapéu. E olha, até um carro ele conseguiu pegar sem precisar correr de ninguém. O problema nessa perseguição foi um trem que destruiu o carro, mas isso ele também previu e escapou dos policiais. Nossa! Mas Kelly Ferris, a detetive do FBI, estava na sua cola há alguns meses por fraude em jogos, mas ainda não sabiam como pegá-lo, pois era totalmente diferente os métodos que usava, sabendo exatamente o próximo passo para não ser apanhado. Mas seu chefe estava com outra preocupação, um roubo terrorista de uma ogiva nuclear, e era muito mais importante do que mágicos de Araque. Mas ela tentou convencer o seu chefe que ele tinha um padrão de consciência avançado, e trazê-lo seria de muita ajuda para encontrar a tal ogiva. Bom, então tá, né? O lance é achá-lo, pois com essa habilidade sabia muito bem se esconder. E conversando com o seu amigo em um galpão, falava de uma garota que ainda não viu, mas previu que iria encontrá-la em uma cafeteria. E ela era a única que fazia ele ultrapassar os seus 2 minutos no futuro. E em falar em futuro, 2 minutos dali, a detetive queria vê-lo. E já sabendo que era uma policial, e seu amigo perguntando se ele não iria fugir. Mas Chris queria descobrir o que ela sabia. E bom, em resumo, ela estava na sua cola há algum tempo e como tinha problemas com a justiça e até roubo de carro agora, obrigaria a ajudar a encontrar uma ogiva nuclear roubada. Se ele não fizesse isso, o FBI iria prendê-lo ali mesmo. Então, mudou de ideia na hora. Tem razão, eu preciso ir. E bom, atrás de Chris Johnson não era só o FBI, mas um grupo se dizendo da comissão de jogos, querendo informações do segurança que o viu. Mas quem atira assim no joelho de alguém boas intenções não tem, né? E as coisas iriam ficar mais complicadas pro seu lado agora. E foi daí que a garota que Chris Johnson previu há algum tempo entrou nessa história. Apareceu na tal cafeteria no horário que ele tinha suas previsões, impressionado com sua beleza e muito contente de vê-la. O problema foi chegar até ela, pois nas 3 tentativas no futuro que fez, nenhuma deu certo. E teve uma até que ela nem deixou ele sair da cadeira. Por favor, não. Ela se chamava Liz Cooper e estava tentando se livrar do ex-babaca que ficava perseguindo. Então, Chris tentou mostrar a ela seus truques de prever o futuro pra cima do ex-namorado, fazendo o tal namorado de trouxa, e era até que impressionante, mas não a ela. E de novo teve que prever 2 minutos na frente, mas agora de um futuro onde levava um soco, e ela teve compaixão dele. A boa e velha técnica de ser a vítima dando certo, e a oportunidade que ele precisava para falar com ela. E olha que até uma carona ele descolou, que disse que seu carro foi roubado, e já que ela estava indo para o mesmo lugar que ele, pediu uma carona. Ele fez isso para descobrir o porquê com ela o seu tempo de previsão de futuro era muito mais longo, e perguntando se ela acreditava em destino, e deu a Chris uma resposta interessante, algo que ele não sabia, pois nunca sentiu. Ter um futuro incerto sem saber o que iria acontecer, essa era a graça da vida, e por isso não acreditava
estava em destino. Coitada, mal ela sabe que é um dom que todo mundo queria ter para ficar milionário em 2 minutos, né? Com certeza. Mas o FBI continuava na sua cola, ainda mais agora que descobriram assassinatos por causa de Chris Johnson. E esses tais caras da comissão de jogos, na verdade, eram os terroristas franceses, querendo apagar qualquer suspeita de alguém que pudesse prever o que eles estavam trabalhando há 2 anos. E se realmente ele podia prever o futuro, queriam vê-lo morto. Elise era professora e lecionava em uma reserva indígena do Grand Canyon, no qual ensinava inglês a crianças da pequena tribo. E Chris demonstrou um pouco do que fazia para os pequeninos da aldeia, impressionando Liz, que agora sabia que ele era Frank Cadillac, de um pequeno show em Las Vegas, e nunca imaginou que conheceria um mágico em uma cafeteria, e até que era charmoso, mas bastante estranho. E olha que até estavam se entendendo bem, e como estava chovendo muito naquela noite, foram parar em um hotel de rua, e antes de ir dormir no carro, contou uma piada sobre o mestre Zen que pediu um cachorro quente. Ele disse que queria um com tudo. Uai! Mas enquanto rolava esse lance, as coisas se complicaram sobre a ameaça terrorista. Um alerta vermelho foi acionado e Carrie propôs usar tudo o que tinham para prender Chris Johnson. E como os terroristas estavam na cola do FBI, eram várias pessoas agora atrás dele. Logo agora que as coisas começaram a esquentar entre ele e Liz, rolando um beijo e tiveram uma manhã incrível juntos. O problema é que o FBI estava na cola dela agora, e onde a seguiram, abordaram e mostraram os vídeos das câmeras de segurança do cassino, dizendo que Chris era um perigoso sociopata e ela estava até correndo perigo, e provavelmente usando ela para escapar. Claro que isso deixou Liz sem muita reação, achando que estava sendo enganada, mas o plano era ela colocar uma pílula no seu copo 2 minutos depois que voltasse para o hotel. Assim conseguiriam pegá-lo e finalmente prendê-lo. Claro que teria que ser bem elaborado, né? Porque ele tem 2 minutos de futuro na frente de todo mundo, e esse tempo tem que estar em sincronia com o que ele iria fazer. Acho que deu para entender, né? Então, fazendo a barba, Liz só teria que colocar os remédios na bebida dele, assim o apagaria. Contando os segundos para dar os 2 minutos. Vale lembrar que os terroristas também estavam na cola com o plano de eliminá-lo com snipers. Mas mesmo jogando a droga no seu copo, ela contou a verdade sobre os agentes do FBI, que estavam atrás dele e mostraram uma gravação dele pegando uma arma de um cara. Então, nesse momento, apesar do furo de roteiro, Chris agiu normalmente. Ligou a TV, pegou outro copo de suco e saiu para tomar a bebida. E depois contou a ela quem era. Que não faz sentido ela estar sussurrando agora, já que Liz contou em voz alta o que sabia. Mas mesmo assim, mostrou a ela, dizendo as falas dos próximos canais de costas para a TV, que impressionou Liz, dizendo que podia ver tudo que afetava o seu futuro 2 minutos na frente. Mas menos ela, pois ele tinha muito mais tempo, dias, semanas e até meses no futuro, e precisava conhecê-la para saber o porquê, mexendo ainda mais com a cabecinha da coitada. Mas ela começou a compreender e confiou nele. Então deu dinheiro a ela e escreveu instruções para ela fazer dali 40 segundos, pois precisava desaparecer. E não era para ela se preocupar, pois poderiam passar semanas e até meses, mas ele a encontraria. Então Chris fez o que já estava no seu futuro: escapar do FBI. Caracas. E até que enfim um pouco de ação nesse filme, e olha que até as balas ele conseguia escapar, pois previa até onde elas iriam parar. Bom, tudo o que afeta ele fisicamente ele pode prever, né? E as instruções de Liz era ela jogar o seu carro na caixa d'água em direção ao penhasco, e junto puxou muita coisa, até alguns vagões de trem. E se não fosse o seu poder de ver o futuro, com certeza não tinha sobrevivido. Mas esse dom fez ele pensar 2 vezes quando deu de cara com a detetive. E como sabia que ela iria morrer parada ali, teve que salvar sua vida, pois seria esmagado pela sua própria viatura e também por toras de árvore. Só que agora foi pego, né? E não tem boa ação para livrar sua pele. Elise também foi pega, só que pelos terroristas. E a detetive estava fazendo ele de cobaia, pois segundo ela tinha questões maiores em jogo, tipo 8 milhões de vida, já que tinha uma bomba nuclear escondida em Los Angeles. E aí que surgiu a questão moral, né?
pois para ajudá-la ele teria que colocar a sua vida em perigo. E uma vez que ele conseguisse achar a bomba, se tornaria uma arma do governo e nunca mais deixariam ele em paz. Então me diz aí, o que você faria no lugar dele, se tivesse o dom de prever 2 minutos na sua frente? Não sei. Eu só não entendi o porquê colocaram esses trecos nos olhos dele para ficarem sempre abertos, se ver o futuro para Chris não está ligado em enxergar especificamente. Só que a detetive queria que ele esticasse 2 minutos nos noticiários da TV e chegasse no local da detonação, quando as TVs começassem a noticiar. Então, ao fazer isso, viu Liz e o terror foi maior do que ele imaginava, pois ela estava amarrada sendo feita refém em uma cadeira de rodas cheias de explosivos. E nesse futuro que previu, não teria muito tempo, pois a TV registrou tudo o que aconteceu. Meu Jesus amado. Lance que esse futuro foi quando ele contou o que houve e tentou impedir os terroristas, enviando a polícia o mais rápido possível, e se ele dissesse o que viu, Liz morreria. Então a detetive acabou soltando Chris, claro que apenas na tortura, mas continuaria na base do FBI. E essa foi a oportunidade para escapar, fazendo mágica para os soldados e prevendo todas as possibilidades de escapar. Nisso ele era muito bom, mas claro que sair da base do FBI não seria o bastante. E parece que correr foi a opção mais certa para detetive, já que ele estava indo encontrar Liz. E desta vez ele conseguiu ver 2 horas no futuro, tendo muito tempo para bolar uma estratégia. Já que tinha visto, então isso possibilitou mais inteligência da parte da polícia, um plano para que Chris levasse um tiro. Claro que iria encenar, parecendo que morreu, para que os policiais pegassem os terroristas na sequência, que foi morto, pois estava armado. Só que isso não bastava, pois ainda via ela morrendo, então enxergou a van no futuro que traria ela, dando a placa da van para a detetive. Elis, cheia de explosivos e com um celular como gatilho, era muito mais perigoso do que ele imaginava. Então ele seria o cabeça do plano, passando todas as informações para o FBI. Ok, então foi uma ação bem rápida do FBI. Encurralaram todos os terroristas, matando todos os que podia, fora que Chris sabia a hora certa para o FBI atirar, prevendo cada passo dos terroristas. E vendo essas cenas daria uma boa série, Com esse poder, abre uma imensidão de possibilidades, Uma pena que ninguém gostou dessa ideia no cinema. Mas em resumo, Liz correu, se escondeu nos galpões, tentando tirar aquele colete cheio de bombas, mas ela não via o futuro, E foi pega pelo terrorista que iria explodir a ogiva. Mas mesmo assim, Chris ainda continuou prevendo cada ação dos terroristas. E até bombas com infravermelho, fazendo os agentes passar um cagaço forte. E olha, mais uma vez, preveu sua morte. Outra habilidade maneira de Chris é que ele podia prever não só em uma linha temporal, mas em várias ao mesmo tempo, mostrando que o seu poder era ainda maior do que os agentes imaginavam. Isso fez ele cobrir o seu espaço em muito menos tempo, prevendo de novo sua morte. Mas foi graças a ele de novo que finalmente conseguiram saber onde o terrorista estava fazendo Liz de refém. Como ficou cara a cara com ele, sabia exatamente do futuro dele. E como a detetive era boa de tiro, tiveram um plano, indo para cima dele, se esquivando de cada bala à sua frente, sabendo exatamente quantas balas tinha no pente. Então, na oportunidade certa, a detetive fez sua parte. Já era. E agora Liz estava salva, mas longe de escapar do perigo, pois o desafio agora era encontrar a ogiva nuclear escondida em Los Angeles. Então ficou na dúvida se ele tinha 2 minutos no futuro ou 2 horas ou mais. E bom, foi daí que o grande final aconteceu, pois enquanto eles faziam todo aquele lance para salvar Liz, a bomba foi armada e Chris repetia que tinha cometido um grande erro, pois a bomba nuclear explodiu e ninguém sobreviveu. E aí que está, Tudo isso era uma previsão do futuro, desde quando ele estava no hotel de rua. E no momento que a gente iria agir para pegá-lo, ele fez uma ligação, topando ajudá-la contra os terroristas, mas com uma condição, que deixasse eles fora de tudo aquilo. E pelo que parece, tinha mais tempo agora, mais do que 2 minutos. Aliás, dando recado para ela esperar. Pode levar uma semana, um mês, mas se puder esperar, vou te achar. O lance de olhar para o futuro muda ele.
e assim todo o resto. E com esta frase, Kyle Ferris chegou para levá-lo, onde iria trabalhar com o FBI agora. Uma boa oportunidade de ter um segundo filme, mas infelizmente foi só esse mesmo. Me lembro na época que esse filme foi muito aguardado, vendo que Nicolas Cage estava no auge. Fora que a ideia do filme é sensacional, poder ver 2 minutos no futuro, que ficaria ainda melhor se fosse menos, tipo 1 minuto, daria ainda mais ênfase e tensão para o filme. Mas o desenrolar ficou um pouco confuso, e porque Liz dava tanto tempo pra ele nem foi explicado. E olha que nem colocaram a culpa no amor. Mas tá bom, né? Quem sabe no futuro faça um filme com essa ideia, só que melhor aproveitado. Bom galera, este foi o Solucionando Filmes, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, fui!